Nesta segunda parte do Bitalk com o Vasco Pedro da Unbabel, vamos falar sobre inteligência artificial. Será que nos vai tornar mais máquinas ou mais humanos? Já ouviste falar do Homo Deus? Vamos explorar estas e outras temáticas nesta segunda parte. Ficam os melhores episódios e começamos já de seguida. Eu até costumo dizer, se alguém te der a fórmula, foge a sete pés. Quais são os elementos para criar uma empresa, para ganhar, para se destacar, não é? Eu acho que a tecnologia, no geral, aumenta a capacidade do indivíduo. Como é que tu olhas para o AI de perder a identidade do ser humano? Essa distinção entre mim e a minha AI é que eu acho que vai desaparecer. Mas não é esse o caminho do ser humano, no sentido de ser Deus. Mas qual é a informação que tu precisas? Como é que vais buscá-la? Como é que a vais estruturar? Como é que vais pensar sobre ela? Existe uma aprendizagem na mesma, simplesmente tu tens superpoderes. A machine learning que nós temos hoje em dia, o state of the art AI, é super básico. Epá, eu acho que ninguém nasce a dizer o que eu sou mesmo, pá, eu nasci para ser um caixa de supermercado. Esse sou eu. E eu acho que em Portugal há mais o trabalhar para viver. E é muito mal visto o pá, este tipo de trabalhar demasiado. Há uma visão e eu acho que há um problema interessante a resolver no mundo e que não está resolvido. Então, se calhar, quase devíamos de celebrar menos os unicórnios, né? Celebramos muito os unicórnios e, se calhar, celebrar mais accomplishments de pessoas pá, que estão felizes a fazer o que estão a fazer. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, Programming. Podias estar ao mesmo nível do professor. Eu acho que think tanks pode ser interessante. O que eu vejo muitas vezes é as melhores ideias. Bem, todos nós somos influenciados pelas nossas conversas, não é? Portanto, quanto mais conversas tivermos, quanto mais pessoas falarmos e outras perspectivas virmos, maior é a probabilidade de se criar inovação dentro da nossa própria cabeça. Ou não é? ouvirmos, para quem nos está a ouvir. e a Ouvir, ver, exatamente. ou ouvirmos, Né? conversa. Ouvirmos, portanto, e eu acho que o rácio, a velocidade de criação de novas ideias também está a ser muito influenciada porque há cada vez mais pessoas a ouvirem cada vez mais outras pessoas através de formas cada vez mais dispares, seja através de programas, seja através de programas de televisão, de conversas, e isso tudo cria Vasco, uma e aceleração. sobretudo, e sobretudo o Bitalk, não é? E sobretudo o Bitalk, sobretudo claro, o Bitalk. obviamente. O Bitalk por si só é responsável É um por think mais tank. 50% da inovação do mundo. Não, Do não, mundo. não, De não, Portugal. em Portugal. Em Portugal, ficamos Portugal. contentes com Portugal. Mas ao mesmo tempo, Mas vamos debater um bocadinho isso. De que forma é que isso pode ser como é que se consegue criar isso? Como é que se aplica, consegue né? Na prática, como é explotar? que uma pessoa pode trabalhar isso? Né? bom, uma das pessoas que eu sigo, portanto, o Paul Graham foi o criador do Y Do Y Combinator, né? Combinator. Onde a Annabelle teve e nós fomos o último batch em que o Paul Graham estava à frente do Y Combinator. Portanto, foi interessante. Pá. E o Paul Graham dizia montes de coisas que na altura pareciam um bocado verdades lá para Alice. Coisas que a pessoa parecia um bocado falar com o Yoda, sabes? Aquelas coisas um bocado místicas que tu pensavas. Dizia assim uma frase e saía. Pá, dizia uma coisa que parecia óbvia ou que não. E depois, passado uns anos, tu olhas e pá, agora estou a perceber. Aquelas verdades só te atingem. É um bocado aquilo que às vezes os pais diziam aos filhos: olha, que não sei o que era. E eu, não, isso comigo vai ser diferente. E depois tu mais à frente dizes: ok, agora estou a perceber de onde é que veio este conhecimento. E ele dizia que as maneiras. Ele tem uma série de essays que No vai site escrever. dele, Né? muito bons. E há um essay sobre como ter ideias de startups e tem um bocado a ver com isto, que é imaginares como é que vai ser o futuro, tipo, qualquer coisa que tu digas, pá, isto parece-me óbvio que no futuro as pessoas vão fazer isto assim, ou isto vai acontecer, e que não exista, isto é uma ideia, não é? Outra estás imerso num problema que tu estás a experienciar, não é? Que tu vês a crescer. Estás numa empresa, por exemplo, e estás numa função, há startups interessantes que surgem assim, né? Alguém que está numa empresa, numa função, e vê aquilo, pá, e vive aquilo, e percebe aquilo a fundo, e percebe, isto é de facto um problema enorme, e vê esse problema a crescer, ok, e não é? Isso é uma coisa premente. Depois há outras coisas que às vezes demoram mais tempo, que é, tu crias uma tecnologia nova, não é? Uma maneira nova de fazer qualquer coisa. Pá, ainda não há a need. Olha, estávamos a falar de Hunterboard. Qual é a tese da Hunterboard? Que as pessoas vão passar a deslocar-se. Portanto, como se é um veículo, se eles estão a criar um veículo, quer dizer que vão passar a deslocar-se usando um skate. Não é? Pá, e isso ou vai ser verdade ou não, não é? As pessoas ou vão chegar e dizer isto faz sentido para mim, eu vou mudar o meu comportamento para, em vez de usar uma bicicleta ou usar uma trotinete elétrica ou carro, vou usar um skate.
não é? Porquê? Qual é a diferença entre o skate e uma bicicleta? Se calhar é a experiência. pá, experiência, o pessoal que gosta de Flexibilidade. surf, flexibilidade, e ou vão estar certos ou não, não é? Tipo, ou vai haver pessoal suficiente que diz sim, eu quero mudar o meu comportamento para isto, ou então não, vai ser um nicho, não é? Sim, vão ser os skates voadores, não é? Não há hipótese. Sim, quando houver uma hoverboard, pá, Mas a questão é, também. isso que estás a dizer, sem dúvida, faz todo o sentido, ah, mas o mundo é muito grande e há muita gente a pensar nestas coisas. Claro. Portanto, vão haver outras pessoas que vão ter a mesma visão e que também vão tentar executar Claro. sobre essa visão. E Ainda bem. Ok. E como é que uma pessoa se destaca aí? Porque a verdade é que há uma ou duas empresas que depois têm sucesso e há 998 que vão à vida. Epá, como é que a pessoa se destaca não é uma resposta simples, não é? Eu não acho que haja está aqui a fórmula para. Eu acho que é um bocado Desculpa, eu até costumo dizer, se alguém te der a fórmula, foge a 7 pés. não é? Sim, não é? Não é? Pá, eu acho que o que eu vejo é preciso dedicação, trabalho. É um bocado a mesma forma para o breakthrough científico. Eu acho que um breakthrough de ideias ou um breakthrough científico é uma função do tempo e do esforço. Não é? Quanto tempo é que a pessoa passa a pensar num problema intensamente e, inevitavelmente, se houver esse trabalho e esse esforço, tu chegas a algumas conclusões, chegas a alguns insights. Portanto, há isso combinado com sorte. Não é? Pá, e as pessoas, há quem diga, pá, não, é destiny, fate, sorte. Será que a sorte é ser capaz de aproveitar serendipity? Portanto, estás preparado o suficiente para quando esses momentos acontecem, tu consegues fazer o máximo uso. Eu consigo ver na Unbabel tantos momentos que pareceram random, que pareceram sorte de ter acontecido de uma certa maneira, e tu pensas, uau, pá, consigo ver tantas maneiras que a Unbabel tinha morrido se tivéssemos ido para a esquerda em vez de para a direita. Que é fácil para nós atribuirmos também mais crédito. agência a nós próprios e há uma experiência muito interessante que fizeram com Monopólio, em que pegavam os jogadores e cada jogador tinha regras diferentes, tipo, um dos jogadores quando passava para casa da partida não recebia dinheiro, tinha menos jogadas, as regras eram diferentes, o deck estava stacked, estás a ver? E no fim do jogo sempre perguntavam àquele que ganhava, que a grande maioria das vezes obviamente era a pessoa que tinha mais vantagens, as pessoas diziam, não, sim, mas foi porque eu joguei muito bem, foi, sabes, não, a estratégia e tal. Portanto, nós temos quando temos sucesso, também temos tendência a atribuir o nosso sucesso mais ao nosso skill e menos à sorte. Não quer dizer que não seja preciso skill, não é? Portanto, é preciso trabalho duro, é preciso dedicação, é preciso bater com a cabeça na parede e depois é preciso um bocado de sorte. É verdade, mas muitas vezes a sorte Protege os audazes, né? Não é bem assim. Acho que há uma questão aqui, há uma questão de fundo. Ela não se cria bem, não é? Mas nós acabamos por tomar uma decisão e dizemos, eu podia ter tomado esta decisão, ter tomado aquela, acabei por tomar esta, foi sorte. Porque, em bom rigor, eu não tinha a certeza que era este o caminho, não é? Mas, nesses momentos, entra também em equação um conjunto de conhecimentos que nós temos e que não temos consciência deles, não é? Sem dúvida. Portanto, e que vão influenciar essa nossa decisão mesmo sem saber que estão a influenciar, mesmo sem nós sabermos que estamos a influenciar a nós próprios. Não conseguimos verbalizar, não conseguimos explicar o... Mas isso são coisas do nosso controle, não é? Exatamente. Agora, quando tu coisas fora, por exemplo... Não, tu não controlas isso, porque isso é quase intuitivo, não é? Há um livro que é sobre isso, que é o Blink, né? Sim. As decisões em Blink. Mas eu aqui até estou a falar de coisas ainda mais estranhas, não é? Por exemplo... Vais tomar um café e encontras lá um WC do caraças. Ou coisas, por exemplo, se pensarmos, não é? Um dos atuais unicórnios portugueses, Remote.com, não é? O Marcelo, que é um dos fundadores, que era um ex-VP of Engineering da Unbabel, portanto, que eu conheço relativamente bem. Boa. Não é? E eles começaram a trabalhar naquilo, eles estavam a ver o mundo evoluir num certo sentido e acreditavam que o trabalho remote ia ser cada vez mais importante. Era impossível eles preverem que vinha uma pandemia. E de repente a pandemia acelerou tipo 300%, 500%, sei lá, 5.000% o que eles iam fazer. Portanto, há esses momentos de sorte, não é? De repente, quando o mundo inteiro passa a remote e tu chamas-te Remote.com a trabalhar num produto que permite... Mas aí eu não tenho certeza se é sorte. Aí não tenho certeza se é sorte, porque é assim, em bom rigor, eles deviam estar preparados para esse momento. Claro, mas e de repente uma visão que eles tinham que era de futuro, não é? Tornou-se realidade. Ou seja, o que eu estou a dizer tornou-se óbvio, não é? É óbvio, ou seja, eu não estou a dizer que é sorte, eu estou a dizer quais são os elementos para criar uma empresa, para ganhar, para se destacar, não é? E eu acho que há uma combinação dos dois, ou seja, é preciso ter o trabalho e a visão
para estar preparado para conseguir aproveitar os momentos de sorte. Mas é preciso alguns desses momentos acontecerem para a pessoa poder aproveitar, não é? Porque Isto é como no surf, não é? É preciso Sim. apanhar a onda. é preciso apanhar a onda, não é? E para apanhar a onda é preciso skill, mas também é preciso que a onda venha. Estar no momento certo e a onda vir, não é? Portanto, é uma combinação das duas coisas. E por isso é que é tão difícil, porque não basta só trabalhar e não basta só a insight e a visão, também é preciso sorte. Mas não basta só sorte, também é preciso tudo o resto. Portanto, é uma combinação de coisas, não é? Claro, Sim, é uma combinação muito complexa de coisas, e por isso founders quando estão à procura da fórmula mágica, né? E por isso é que eu estava a dizer há pouco, se alguém adere, fujam, é porque não há uma fórmula mágica. E quando nós vamos analisar as empresas que se tornaram unicórnios ou que tiveram sucesso, pá, todas elas seguiram fórmulas um bocadinho diferentes e lógicas um bocadinho diferentes, né? Em bom rigor não seguiram fórmula nenhuma, se calhar, não é? Não, Portanto, estou a dizer, se formos acho- analisar a fórmula que eles seguiram, é para dizer isto que é fórmula é um bocado estranho, porque realmente são muitas coisas, mas são todas diferentes e todas crescem de forma Agora, diferente. se calhar o que eu vejo foi interessante porque nós fizemos o Y Combinator e depois fizemos o YC Growth, que é um programa que eles têm quando as empresas são maiores. E é interessante porque no início todas as empresas são diferentes. Encontrar Product Market Fit é diferente para cada empresa, porque os produtos são diferentes, os mercados são diferentes, o problema que a pessoa está a resolver é diferente. Os fatores são tão grandes que de facto não há muita consistência. É do whatever it takes for you, não é? Mas depois, quando as empresas chegam a um certo tamanho, os problemas passam todos a ser essencialmente os Semelhantes, mesmos. é. Pá, é impressionante. Como é que Recrutamento, eu né? escalo as equipas de liderança, como é que eu escalo a minha engenharia, como é que eu lido com problemas de recrutamento, como é que eu escalo, não é? Problemas de escala são muito mais parecidos do que os problemas no início, que são todos radicalmente diferentes. Isso é interessante, sem dúvida. Porque faz parte de toda aquela parte que é operacional, não é? Sim. No fundo, Sim. sem pessoas as coisas não acontecem, sem equipas as coisas não acontecem. É pá, sim, o meu coach diz que há dois tipos de problemas numa empresa. Problemas com pessoas e problemas que tu não sabes ainda que são problemas com pessoas. E é por isso que estás a fazer AI, para tirar as pessoas. Não, eu não vejo a AI como tirar as pessoas. É engraçado. Eu vejo a AI como superpower the people. É aquela frase que tu disseste que é deixarmos de ser músicos e passarmos a ser maestros, né? Sim. Eu acho que a tecnologia, no geral, aumenta a capacidade do indivíduo. E democratiza o acesso a condições e a capacidade de fazer coisas. Ou seja, no geral, a tecnologia faz com que aquilo que era necessário X pessoas fazerem, agora seja preciso metade, até chegar ao ponto do indivíduo. Né? Tipo, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial, uma campanha de desinformação a nível de um país precisava de uma estrutura de Estado gigantesca, né? Uma campanha de propaganda. A Cambridge Analytica, com meia dúzia de pessoas, faz uma campanha igual que era na Segunda Guerra Mundial, precisava de Com mais milhares de impacto pessoas, ainda, né? se calhar. Né? Portanto, e isto vê-se, sei lá, uma pessoa na idade da pedra tirava uma seta e matava uma pessoa. Uma pessoa hoje em dia pega numa bomba e mata 5.000, né? Portanto, a tecnologia evolui no sentido de nos dar mais capacidade. Hoje em dia, uma pessoa sozinha consegue criar uma empresa no início. Como é que tu olhas para o AI de perder a identidade do ser humano? Porque há muita gente que fala disso, que é, epá, as máquinas vão fazer tudo, e nós deixamos de ser nós, passamos a ser outra coisa, ou Mas o que é deixamos que de ser tão bons. O que é nós? Nós, humanos, né? Mas o que é que somos nós? Pô, vais-me fazer essas questões filosóficas, é complicado de definir. Claro. Para mim é difícil verbalizar isto, porque não é uma coisa em que eu acredito, mas é, no fundo, pensarmos que a tecnologia está a tirar a essência daquilo que nós sempre fomos. Mas a verdade é que pronto, a tecnologia está sempre a evoluir para nós sermos diferentes, né? Eu acho que a tecnologia coisa é está-nos mas a uma dar coisa- cada vez mais a essência daquilo que nós sempre fomos. Uma coisa é Está a falares retirar em aquilo nós. que não interessa, né? Não, uma coisa é falarmos em nós, outra coisa é falarmos em eu. Não é? Portanto, ou seja, o que preocupa as pessoas não é nós no sentido do coletivo da humanidade. É o eu, é o ser, não é? Portanto, a forma como tu pensas, a forma como tu... O ser unitário, não é? E aí a tecnologia tem uma influência muito grande, não há dúvida. Porque já hoje em dia nós somos muito condicionados por tudo aquilo que nós falamos, não é? Portanto, pela informação, pelas influências que temos, etc., vem tudo da tecnologia. Portanto, cada vez mais há um unanimismo, não é? No passado éramos muito mais variáveis. Havia muito mais variabilidade, haveria muito mais diferença do que essa tens questão, hoje em dia. por exemplo, Eu não do sei se social concordo. media. Eu acho Ok, então diz lá. eu acho que a variabilidade, a sensação que eu tenho é que a variabilidade está a aumentar.
Ou seja, havia muito mais um conformismo, por exemplo, em coisas como a aceitação de não haver só 2 genders, não é? E haver todo um espectro de sexualidade, identificação de genders. Era uma coisa que, se nós olharmos há 60 anos atrás, havia muito mais uma limitação de nós sermos diferentes, ia haver um conformismo, e hoje em dia a diferença é muito mais aceite e celebrada. Quer dizer, não em todo o lado do mundo, não é? Como dizia... o viajar no espaço também é viajar no tempo, não é? E, portanto, a pessoa às vezes chega a certos países e parece que voltou atrás no tempo. Mas na civilização ocidental, cada vez mais a diferença é celebrada, e o espaço para criar essa diferença, e o podermos encontrar e experimentar coisas diferentes, e o acesso a culturas, realidades e experiências diferentes. Se a nossa experiência está limitada com aquilo que está à nossa volta, e se não temos acesso ao mundo inteiro, eu acho que temos menos capacidade de nos tornar diferentes. E se calhar, por outro lado, a diferença era mais notada. Que seja quem fosse diferente, destacava-se mais porque era diferente. Hoje em dia a diferença é quase normalizada, não é? E portanto, ser diferente não é assim tão diferente. Mas não sei, parece um bocado estranho dizer. Sim, é porque encontras mais pessoas iguais a ti mais facilmente. Né? Mas também encontras pessoas mais diferentes mais facilmente. Sim. Mas porquê? Porque tens tecnologia. Claro, ou seja, através da tecnologia consegues fazer isso. Eles já lá estavam, essas pessoas já existiam. Não é? Ou seja, nós não inventámos nada. Sim, mas se calhar as pessoas também se continham um bocado, não é? Continham-se, não conseguias encontrar pares, não é? Não conseguias ter pessoas com quem podias falar abertamente sobre a tua opção, seja ela qual for, não é? Do ponto de vista político, sexual, seja aquilo que for, cultural, etc. E agora, através da internet, é muito mais fácil encontrar essas pessoas, encontrar pessoas iguais a nós, com quem nos identificamos, comunicar com eles, criar comunidades, etc. Sem dúvida. Se nós viajarmos, e todos nós viajamos, quando chegamos a um sítio vemos muito maior a uniformização das experiências. Exatamente. Portanto, isso é mais empobrecedor desse ponto de vista. Portanto, o que significa que, do ponto de vista cultural, começa a ser vão sendo esbatidas as fronteiras. Estás a falar de chegares a um sítio, tens um McDonald's, tens um Starbucks. Mas por outro lado, eu percebo perfeitamente isso. Acho que há cada vez menos sítios do mundo onde a pessoa se sinta, estou mesmo no estrangeiro. Autêntico, não é? Mas por outro lado, parte disso é porque o estrangeiro também começa a existir cá, que não existia antes, não é? Antes não havia restaurantes japoneses em Lisboa, não havia restaurantes tailandeses, não havia restaurantes mexicanos, não havia... Portanto, até do ponto de vista culinário, a nossa cozinha era portuguesa, e portanto, como a pessoa ia fora, era diferente porque essas coisas não haviam cá. Mas agora há, portanto, também é diferente porque nós cá, no nosso sítio, também temos acesso a tudo o que havia lá fora. Certo. É? Mas isso estamos a falar da mesma coisa, no fundo. Há cá e há lá. Lá também há a cozinha portuguesa. Exatamente, sim. Não é? Portanto, pastéis de nata em Londres. Logo a diferença vai-se esbatendo. Somos cada vez mais iguais, desse ponto de vista. Eu acho que temos acesso cada vez mais às mesmas coisas. Exato. Mas temos muito mais experiências, não há dúvida nenhuma, não é? Portanto, ou seja, há um enriquecimento de experiências brutal. Mas em termos futuros, parece que nós estamos a todos a caminhar num sentido de passarmos a ser iguais no futuro. E isso pode ser um bocadinho triste, se for assim. Mas eu acho que esta questão que estávamos a discutir das APIs do mundo, portanto as APIs, no fundo são formas de nós utilizarmos tecnologia, né, para fazer determinadas tarefas, vai fazer com que a gente se liberte de coisas rotineiras e coisas que nos dão trabalho e que não acrescentam grande valor. Isso vai fazer com que nós nos encontremos mais a nós próprios, sejamos mais nós próprios e as pessoas todas consigam ser mais elas próprias e diferentes. Mas repara, mesmo aqui a contribuição do Vasco, em termos de tradução. Portanto, nós vamos ter todos o mesmo tradutor. Sim, mas vamos poder cada um falar a sua língua. Não, mas não vamos ter todos o mesmo tradutor, porque aí está, no fundo, cada um de nós vai ter um tradutor diferente, que vai estar continuamente adaptado à maneira como nós falamos. Essa é a vantagem da AI. Se for uma pessoa, essa pessoa traduz como essa pessoa traduz. Se for uma AI que traduz para nós, essa AI vai se adaptar constantemente a nós. No fundo, cada pessoa. E isso já acontece um bocado, é isso que é a linguagem. Estás a falar em termos de linguagem, não é? Portanto. Sim. Então, no fundo, quando eu conhecer uma pessoa, a minha AI e a AI dele vão quase ter ali sexo e vão criar uma conversa que está de acordo entre nós dois. Eu acho que... Bem, já estou a ir demasiado para a frente. Depende não, vai ser... Não sei sexo virtual. Não sei se conheces uma Synthesia e Our One. São duas empresas que estão a crescer gigantescamente neste momento. Our One é israelita e a Synthesia não sei se também não é israelita. E é portanto, a evolução natural dos deepfakes.
Portanto, em que eles criam um avatar teu. Aliás, eu vou criar o meu avatar para a semana. Portanto, Ok. tens um estúdio, mas podes fazer em casa e tiras X fotografias, filme, etc. E eles criam um avatar digital teu. E depois, imagina, tu escreves um texto e o teu avatar diz aquilo que tu quiseres. Né? Ok. Portanto, Então depois vamos adicionar aqui a Agora imagina- esta conversa algumas coisas que tu disseste que não sabias. por exemplo, né? Agora imagina isso, mas em não sei quantas línguas diferentes, em que podes estar tu a falar, mas em todas as línguas do mundo. Portanto, agora projeta isso no Metaverse, em que isso vai ser uma das questões, né? Qual é a tua projeção no Metaverse? E sim, vais ter um bocado a tua projeção digital que podes desligar e ir almoçar enquanto ele está a ter sexo com alguém. Ele ou ela, ou a coisa, não tens de definir como uma coisa igual a ti, não é? Ok. Portanto, isso é possível. Mas mais do que isso, mais à frente, o que eu acho é essa distinção entre mim e a minha AI é que eu acho que vai desaparecer. E, por exemplo, um exemplo básico hoje em dia, implantes de cochlear. De quê? Desculpa. Implantes de cochlear são implantes, as pessoas, sobretudo as pessoas que nascem surdas ou que têm surdez em crianças, há uns implantes que hoje em dia são usados, que no fundo o que eles fazem é, no fundo destroem o teu tímpano, portanto, substituem e fazem a captação dos sons e transformam diretamente em impulsos nervosos para o teu cérebro. Há uma série de AI ali dentro, que é altamente sofisticado. Simplesmente já há milhões de crianças no mundo com implantes de cochlear. Que não teriam ouvido de outra maneira, né? Essas crianças rapidamente deixam, não há uma distinção de a minha audição e eu, não é? Tipo, eu ouço, não é? Eu ouço, eu comunico, eu interajo. It's me. It's me, não é? Por exemplo, também experiências que fizeram em CMU, havia um laboratório, que agora há uma série de sítios, de implantes de braços robóticos e estavam a fazer uma investigação sobre macacos e houve um momento completamente mágico em que eles primeiro, portanto, havia uma AI a aprender a fazer a leitura de fMRI no macaco, não é? E ele, quando mexia no joystick, aprendeu que o braço ia buscar a banana, não é? E há um momento em que o macaco percebe que o joystick já não está a funcionar. Ou seja, primeiro era o joystick que funcionava, depois eles deixaram, o joystick continuava a fazer isso, mas ele estava ali diretamente do cérebro. E há um momento em que o macaco se apercebe e larga o joystick e começa só a controlar com o cérebro. E continua a receber banana. Claro, não é? E o que eles notam, depois quando passaram a pessoas, as pessoas foram capazes de explicar que mais ou menos passado 6 meses, quando as pessoas tinham braços artificiais, já não sentem como braços artificiais, sentem como o meu braço. Ok, estou a perceber onde é que estás a chegar. Interessante. Então, agarrando, por exemplo, no chip da Neuralink que o Elon Musk está a fazer, que quer implantar no nosso cérebro, Sim. essencialmente o que é que vai acontecer? Nós, como seres humanos, vamos ter um chip na cabeça. Esse chip vai ter acesso a várias AIs e a várias apps, digamos assim. Nós podemos instalar várias apps. Essas apps vão potenciar a nossa capacidade cognitiva e a nossa capacidade de procura de informação, de tradução, de comunicação, uma data de coisas. E nós, à medida que o tempo for passando, vamos sentir que todas essas apps e APIs que utilizamos, no fundo, somos nós, porque elas vão se adaptar a nós e vão funcionar diretamente para nós. E nós vamos nos sentir como um Deus. Mas não é esse o caminho do ser humano, no sentido de ser Deus? Certo? Ou meu Deus? Essa é uma visão excitante e assustadora ao mesmo tempo, não é? Claro. Portanto, cria muitos anticorpos em muitas pessoas que começam a pensar, ok, mas nós, lá está, vamos deixar de ser nós, vamos passar a ser controlados por AIs e coisas, etc. Mas a verdade é que vai àquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, nós começamos a ter acesso a determinada informação e a gastar menos energia em coisas menos interessantes. Não é? Quando eu quero saber uma coisa, eu tenho que tirar o telemóvel do bolso, desbloquear o ecrã, abrir o Google, fazer uma pesquisa e ler os resultados. É muito tempo que eu estou a perder, não é? Se eu conseguir fazê-lo pela cabeça, automaticamente tenho os cria uma resultados. barreira cognitiva em que não és tu. Cria uma barreira que eu peguei num device fora de mim, fiz uma coisa e está no device. Se essa informação estivesse simplesmente acessível da maneira que uma memória está, eras tu, não é? Portanto, vai chegar a um ponto em que telepatia vai-te parecer uma coisa perfeitamente normal. Porque o teu chip vai permitir comunicar com o meu chip e, portanto, nós não vamos precisar sequer de falar se não quisermos. Mas vamos estar a comunicar, mas numa bandwidth muito maior. E ao princípio, se tiveres que fazer isso através de um device, é tipo um telefone, não é? Mas se for uma coisa que simplesmente acontece naturalmente, passa a ser parte de ti rapidamente. Acho que isso levanta muitas questões. Sem dúvida. Levanta questões. Epá, por exemplo, o que é que nós vamos dizer aí sobre processos de aprendizagem? Tu já não tens processos de aprendizagem, aquilo é automático, não é? Não, Portanto, saber pesquisar no Google é preciso aprender a saber pesquisar no tu Google. já não vais pesquisar no Google, aquilo vai ser naturalmente, ou seja, Mas vai ser completamente diferente. que é Tu, que é quando precisas de uma aprendizagem? informação, vais buscar a informação. Mas qual é a informação que tu precisas? Como é que vais buscá-la? Como é que a vais estruturar? Como é que vais pensar sobre ela?
existe uma aprendizagem na mesma, simplesmente tu tens superpoderes. Por exemplo, um exemplo básico é fazer contas à mão, fazer contas numa calculadora. Certo. Não é? A pessoa tem que pensar na mesma, tem que saber que contas é que se quer fazer, como é que resolve um problema. A diferença é que é mais rápido. Não é? Por exemplo, o tipo que criou a matemática, não me estou a lembrar o nome dele agora, e tem um irmão. O tipo E que criou matemática deve ter sido um árabe. Não, matemática, o programa. Sim, software matemática, sim. Pá, é um tipo bastante excêntrico, super interessante. E o irmão dele é obcecado com a educação. E eu estava a ler uma palestra, estava a ouvi-lo numa palestra, e ele dizia uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é, pá, porque é que nós continuamos a ensinar todas as crianças como se elas não tivessem um supercomputador no bolso? Todas, não é? Tipo, nós, neste momento, todos, podemos, no nosso telemóvel, resolver equações diferenciais que ninguém, a nível de faculdade, consegue resolver por si só. Tipo, tu chegas ao Google, escreves uma grande equação e aquilo resolve, não é? Mas porquê é que nós ensinamos as pessoas como se elas não tivessem acesso a ferramentas que vão ter acesso o resto da vida? Porque, a não ser que voltes para o tempo das cavernas, isto vai ser cada vez mais. E, portanto, porque não ensinar desde o início as pessoas a pensarem usando essas ferramentas, não é? Até onde é que tu conseguias chegar? Se tu em vez de teres de começar aqui, para chegar aqui, começasses aqui, até onde é que tu chegavas? Porque o mecanismo de pensamento e de aprendizagem está lá, não é? Nós vemos, quer dizer, as pessoas estão num jogo, não têm que fisicamente estar a correr, mas estão a aprender estratégias constantemente, como conseguir ultrapassar obstáculos, não é? Portanto, essa aprendizagem, e pode ser que cheguemos a um ponto em que tenhamos General Available AI que seja capaz de aprendizagem, e isso é de facto um perigo diferente. E é uma questão ética diferente. Mas eu aqui, o que eu vejo é, nós estamos a falar de inteligência artificial e de machine learning, e portanto há muito nós imaginamos que isto é Terminator, não é? Veio o Terminator e os robôs. Agora disseste uma coisa, É machine muito learning. específica, né? Em que machine learning passamos a ser nós passamos a ser machine learning. Não, mas o que eu queria dizer é que a machine learning que nós temos hoje em dia, o state of the art AI, é super básico. Eu acho que a maior parte do pessoal pensa que estamos quase a ter um Terminator, mas nós não sabemos como é que a inteligência funciona. Não sabemos. Nós sabemos como é que um cérebro funciona, porque é que nós temos inteligência, onde é que vem a consciência. Isto são perguntas que nós não fazemos ideia. Portanto, nós sabemos generalizar padrões, não é? Nós sabemos, toda a inteligência artificial hoje em dia é dizer, ok, eu tenho X dados e eu consigo ver um padrão e uso esse padrão para fazer coisas parecidas com isso. São AIs muito específicas, digamos assim. Mas não temos transfer learning, não é? Um ser humano faz uma atividade num sítio e depois isso permite-lhe fazer outras coisas noutros sítios melhor e consegue criar sequências lógicas e perceber como é que uma coisa afeta a outra. Nós conseguimos imaginar o futuro e perceber, se eu fosse fazer isto, o que é que ia acontecer? Portanto, todos estes mecanismos nós não sabemos, não fazemos ideia como é que isto funciona. E, portanto, pode estar a 2 anos, pode estar a 5 anos, pode estar a 500 anos, até nós uma vez conseguimos chegar lá. Que é o mais provável que esteja 100, 200, 500 anos. Portanto, tudo o que eu vejo me diz isso. Décadas. E, portanto, se isso for verdade, a AI vai ser, mesmo que seja sofisticada, vai ser sempre ferramentas para o ser humano e não... Portanto, vai permitir que o ser humano faça a coisa cada vez mais eficiente e que amplificar a nossa capacidade, mas não vai substituir a coisa base do ser humano, a consciência e a inteligência. Porque a verdade, acho que nós já usamos essas AIs, não é? Então, nós constantemente. temos montes de AIs que nós utilizamos quando tiramos o telemóvel, quando abrimos o computador, até quando andamos na nossa cidade, não é? Existem montes de coisas que já funcionam com tecnologia. O nosso maior problema, e agora agarrando a parte do Neuralink, que é o que o Elon Musk defende, é a forma como nós acedemos a essas AIs. O facto de nós temos que ter ali os nossos dedos estarem a comunicar com um manancial de potência de processamento e de conhecimento, e deste lado também uma coisa incrível, e esta ligação que nós temos com os devices e com as nossas AIs é super rudimentar, não é? Um dedo a carregarem no ecrã. E quando nós conseguimos metê-la mais próxima de nós vamos começar a senti-la como nós, e vai potenciar coisas incríveis. Então o nosso medo da inteligência artificial, nesse caso, é apenas derivada da nossa insegurança. Eu acho que é medo do desconhecido, acima de tudo. É um bocado, se virmos todas as revoluções industriais anteriores, aposto que a primeira vez que houve pessoal a lavrar campos, havia os caçadores a dizerem, não, isso vocês vão mudar completamente, isso vai destruir completamente a nossa sociedade. Vamos deixar de ter veados aqui, já não vamos poder caçar. Sim, nós gostamos é de andar de um lado para o outro e agora vamos ter que ficar aqui. Isso vai, não é? Estão a destruir o ecossistema. Estão a destruir o ecossistema. Certeza. E a revolução industrial foi a mesma coisa, não é? Tipo, isto vai piorar o ser humano, vai ser terrível, enfim. Os computadores foi a mesma coisa? Sim, ou sem dúvida. não? Uma coisa interessante que eu não tinha percebido da Revolução Industrial é que uma das grandes, quando nós falamos de
Uma das grandes questões da Revolução Industrial é muito relevante para hoje em dia, que era os luditas, os Luddites. Hoje em dia um Luddite em inglês é alguém que é anti-tecnologia. Mas vieram de uma altura, de um grupo da maneira como os artesãos trabalhavam, que era, faziam tudo, não é? Portanto, eles chegavam e eles construíam, sei lá, faziam cestos, faziam roupa, o que fosse, sapatos, tinham as suas lojas, eram donos de si próprios. É tipo os Amish, né? Os Amish, no fundo, continuam mas antes da Revolução Industrial isso era o normal, não é? Tipo, tinha os artesãos que faziam o processo todo. E veio a Revolução Industrial e, no fundo, há um decoupling disso. Mas uma das grandes questões, e que o movimento dos luditas que atacava fábricas e destruía tecnologia, portanto, ficou associada a antitecnologia. Mas, no fundo, não era isso. Era não terem liberdade para poderem decidir quando e onde trabalhar. O que é particularmente interessante hoje em dia com a questão do remote, não é? Que era eu estou numa fábrica de repente, tu tinhas que lá estar, estavas 3 minutos atrasado, já não recebias dinheiro, tinhas de estar 12 horas a fazer isto, não tinhas controle sobre o teu tempo, tu chegavas e eras uma peça numa máquina, no fundo. E a grande movimento foi contra isso, porque eles antes tinham, os almoços de 2 horas eram normais, eles já tinham feito dinheiro suficiente na semana, tiravam o fim de semana, portanto tinham uma liberdade de poder decidir quando e como é que trabalhavam. E é engraçado que agora estamos a voltar um bocado, com todo este movimento remote, as pessoas a quererem outra vez mais autonomia e agência sobre o seu tempo e onde é que trabalham e onde é que trabalham. Portanto, e daí quererem trabalhar a partir de casa e quando eu quiser e quando eu me sentir bem para trabalhar e não ter que ir para o escritório como se fosse uma fábrica. Não, isso é curioso, é verdade. É verdade porque estamos a assistir a uma reorganização completa da forma de trabalhar e da organização da nossa vida, não é? Ainda não sabemos como é que será exatamente, porque tem sempre aspectos positivos e negativos, não é? A parte social que começa a ficar ausente, as pessoas que têm maior pressão sobre a família e sobre o seu espaço, não é? Porque quando as pessoas tinham casas para dormir, era uma coisa. Agora, quando têm que ter casas para viver mesmo, não é? Portanto, e passar muito mais tempo em casa e passar mais tempo com a mulher ou com o marido, ou com os filhos, ou seja o que for, as coisas começam a ter outra projeção e a abrirem-se outras necessidades, não é? Mas eu acho que o que é importante é nós percebermos que o ser humano, nós, não somos um ser estático, não é? E desde sempre, da história da humanidade, o ser humano evoluiu, não é? Portanto, nós já fomos os Homo sapiens, já fomos os sapiens sapiens, fomos evoluindo e as nossas lógicas foram evoluindo. Portanto, este medo que nós estamos a falar há pouco, de que nós vamos nos tornar uma coisa diferente com a AI, etc. É um medo que eu percebo, mas é uma coisa que vai acontecer. Eu, sinceramente, pessoalmente, não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E que no futuro, os humanos que nós vamos ser daqui a 100 anos, não são os humanos que nós somos agora, vai ser uns humanos diferentes, mas vamos ser nós. Não é outra raça. Não é? Eu acho que ninguém nasce a dizer o que eu sou mesmo, eu nasci para ser um caixa de supermercado. Esse sou eu. Sabes, acho que, não, eu para trabalhar nas obras, isso é o core do meu ser. Há 60 anos era assim. Não, há 60 anos nem sequer escolhias, né? Não é? Se o teu pai era um artesão, tu eras um artesão. Ponto. Exatamente. Mas eu queria mesmo passar esta mensagem de que não temos que ter medo de tecnologia. Vamos ser nus e crus e vamos analisar os dados. A verdade é que ano após ano, década após década, nós vivemos melhor, a nossa sociedade está melhor, temos menos crime, temos mais abundância de recursos, temos mais abundância de oportunidades, temos mais igualdade de acesso a oportunidades. Nós estamos cada vez melhor. Sim, não é preciso ter medo, não tenham medo das redes sociais, não tenham medo da tecnologia, dos AIs, dos machine learnings. Tudo isso vem para melhorar a nossa vida e todas as pessoas que estão a desenvolver estas tecnologias são pessoas e também têm os mesmos medos que nós. E tu, imagina, quando estás na Unbabel a desenvolver aqueles algoritmos todos e etc., tu não queres uma mega máquina que vai acabar com tudo e o ser humano vai desaparecer porque sim, porque a tecnologia é que manda. Pelo contrário, aliás, mesmo no meu dia-a-dia, por exemplo, nós neste momento, na Unbabel, como a maior parte das empresas do mundo, estamos a passar esta transição de perceber qual vai ser a dinâmica de trabalho. Não é? E o que eu noto é, porque é que eu gosto de ter um escritório? A cultura da Unbabel é muito in person. Porque essa conexão entre pessoas
é super importante para nós. E é importante para mim. Eu, como aluno de doutoramento, trabalhei muito tempo sozinho. E uma das coisas que eu aprendi é, pá, eu gosto muito mais de trabalhar em ambientes colaborativos. Eu gosto de ir para sítios e estar com pessoas e estar a discutir ideias. E, portanto, o meu objetivo não é que as pessoas desapareçam, não é? Não é estar fechado num sítio com uma máquina... Fecha-te numa cave. Não, pelo contrário, não é? Eu cada vez mais acho que aquilo que eu dou valor não quer dizer que não haja alturas que a pessoa quer estar concentrada e quer ter espaço e tem que haver uma capacidade de foco. Mas aquilo que eu dou mais valor é os momentos com outras pessoas. Cada vez mais. E eu acho que este medo que as empresas tiveram neste movimento do remote que tu estavas a falar, é importante as empresas perceberem que o que as pessoas estão a fugir não é dos escritórios e não estão a fugir da cultura da empresa no escritório quando trabalham remote. O que as pessoas estão à procura é de tempo e flexibilidade de tempo para poderem estar a fazer como querem, trabalhar onde querem, onde se sentem confortáveis. Eu acho que as pessoas também se habituaram muito a viver de substitutos, não é? Ou seja, em que o trabalho muitas vezes era um substituto das suas opções de vida e no fundo as rotinas que tinham justificavam os vazios de opções que possam ter em termos futuros, em termos daquilo que eles realmente querem fazer. E o que isto agora proporcionou, portanto, em termos de movimento remoto e também da parte da pandemia, de obrigar as pessoas a ficarem em casa e não sei o quê, tal, obrigou-os a pensar o que é que eles são, o que é que eles querem fazer na vida. Está a ver? The Great Resignation está a acontecer nos Estados Unidos, está a ser muito motivada por isso, né? Das pessoas de se reencontrarem e dizerem, claro. Essa também é a razão porque nós estamos a assistir a muitos problemas psicológicos, não é? Porque também. De facto as pessoas caem em si e dizem, Fónix, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? What the fuck am I doing here? What's the point? Yeah. E isso obriga de facto as pessoas a pensar e se calhar desse ponto de vista tem este aspecto positivo, não é? Tudo aquilo que aconteceu, porque de facto obriga as pessoas a questionarem-se qual é o seu futuro, o que é que eles querem da vida, como é que se querem posicionar, o que é que querem fazer, com quem querem estar, etc. Que antes não pensavam porque a rotina preencheu o espaço, não é? A rotina preencheu o espaço e o tempo. E agora o espaço e o tempo é nosso. É mais nosso. Sendo mais nosso, levanta outras questões e nós temos de tomar outras opções. E temos de ser muito mais sinceros connosco, temos de ser muito mais sinceros com as pessoas que nos circundam, temos de ser muito mais sinceros com o trabalho que fazemos, temos que ser muito mais críticos na apreciação que fazemos da nossa vida, dos nossos valores, dos resultados do nosso trabalho, do resultado da nossa vida do dia a dia, não é? Eu subscrevo um bocado a uma teoria que vi um bocado em prática nos Estados Unidos e Europa. E a ideia era que nós ainda somos muito influenciados por uma herança católica versus uma herança protestante. E que parte do gênese de diferença da cultura é que na parte católica o ser bem sucedido não é particularmente positivo, não é? O reino dos céus será dos pobres, a ideia de ser bem sucedido financeiramente não é algo que é positivo na igreja católica. A pessoa tem que ser humilde, pobrezinho, tipo, enquanto que na cultura protestante ser bem sucedido é uma consequência de usar os dons que foram dados por Deus. Portanto, o trabalho, nós sermos bons naquilo que fazemos, é sinal que foram-nos dados talentos por Deus e, portanto, estamos... E eu acho que isso é interessante porque eu vejo que nos Estados Unidos ter o trabalho ser uma parte maior da nossa identidade e nós dizermos, I'm really passionate, tipo, isto é super importante para mim, é muito mais aceito e celebrado do que, por exemplo, em Portugal. E eu acho que em Portugal há mais o trabalhar para viver e é muito mal visto este tipo de trabalho demasiado. E eu acho que nos Estados Unidos, e acho que há o trabalho demasiado de, a pessoa não está a fazer uma coisa que é a sua paixão e, portanto, se calhar está a gastar tempo, mas há o trabalho demasiado, por exemplo, quando olho para uma pessoa tipo Elon Musk, que, segundo todos os accounts, trabalha imenso, eu não o vejo pouco realizado. Eu vejo alguém que está super focado em atingir X coisas que ele acha que são importantes e que lhe dão meaning à vida. Portanto, eu acho que o trabalho pode trazer muito meaning à nossa vida se for a coisa certa, não é? Eu sinto que fazer coisas que valham a pena fazer e que tenham impacto no mundo é worthy e vale a pena investir e vale a pena dedicar uma parte significativa da nossa vida a fazer coisas que vão ter impacto no mundo e que sejam alinhadas com aquilo que nós queremos realmente fazer. E isso é a definição de trabalho, não é? As pessoas podem ter impacto de outra maneira, mas é através do nosso trabalho. Portanto, eu não vejo... Quando você temos de ter uma work-life balance e ver uma separação clara entre o nosso... eu não sei se sou muito apologista disso. Para mim, eu acho que eu sou um data point of one, não é? Portanto, eu acho que
as pessoas não devem fazer Sim, as acho que decisões. aí estamos alinhados, não é? Portanto, eu também concordo com Sim, isso. eu acho que Mas aí o as pessoas problema... dizem, quando é que vais reformar? Isso, não me vejo a reformar. Eu vejo-me a continuar a trabalhar em coisas interessantes e a fazer coisas interessantes e coisas que me entusiasmam. Eu dedico-me porque me entusiasmam. Portanto, o que me chateia é que só há momentos em que e que felizmente são raros, que a pessoa pensa, que seca, estou a fazer uma coisa que não gosto. Sim, isso. E havia a teoria do burnout, não tinha a ver com a quantidade de horas que tu trabalhas, mas é a quantidade de horas que tu trabalhas a fazer uma coisa que não gostas. Não é? E que eu acho que tem muito... É isso. E nessa nota eu queria só dizer, eu por acaso há uns dias estava a ouvir a rádio, por acaso, eu não ouço muita rádio, mas estava a ouvir e dizem uma frase que a mim me fez impressão na altura, fiquei a pensar, e atenção pessoal, finalmente, é sexta-feira, yeah! Como se fosse um grande accomplishment, uma grande felicidade ser sexta-feira. Eu nunca tinha pensado nisso, mas naquela altura, por acaso, estava nesse mindset e fiquei a pensar, mas nós celebramos a sexta-feira porquê, man? Porque é o fim do trabalho, não é? Porque não estamos a fazer aquilo que gostamos. Sim, aqui ainda vem um bocado da revolução industrial de, pronto, segunda a sexta, estás a trabalhar 12 horas por dia, chega ao fim, portanto és uma cog in the machine. Mas eu acho que cada vez mais a tecnologia está a avançar no sentido de tu não tens que ser uma cog in the machine, não é? Tu poderes ter coisas sustentáveis, seja um negócio pequeno, seja whatever, não é? Que tu consegues fazer coisas desde pequenas a grandes que te interessam. Sim, mas aí... Olha, eu estou só preocupado com as isso horas. que eu te ia dizer. Que horas são? Não faço ideia. É a hora. O Vasco tem um unicórnio para construir, não é verdade? Estamos perto. Sim, é verdade. Hoje, por acaso, É esse o objetivo, Vasco? Só para o objetivo não é ser um unicórnio, sabes? É engraçado. Não, eu penso sempre, o objetivo é, há uma visão e eu acho que há um problema interessante a resolver no mundo e que não está resolvido, de maneira nenhuma, e que há muita gente que está a resolver isto há muito tempo e ainda nem conseguiu resolver. E eu acho que nós vamos conseguir resolver isto. E, portanto, o meu objetivo é isso. E para fazer isso, provavelmente a Anbeba vai ter que ser uma empresa global grande. Para ser uma empresa global grande, há certas etapas que fazem sentido. Inevitavelmente, seres unicórnio ou seres cotado em bolsa, são fases, mas não é o objetivo. Eu adorei essa resposta. O objetivo não é ser um unicórnio, né? O objetivo é tu tens uma visão, tens alguém que tu acreditas e tu queres atingir isso. Para atingir isso, tiveres que passar por unicórnio, se tiveres que passar por decacórnio, tiveres que passar pelo que tiveres que passar, estás disposto se tiveres que passar por dificuldades, se tiveres que passar, porque também há o outro lado da moeda, né? Se tiveres que passar por momentos difíceis, por whatever, né? Tipo, até que ponto é que tu achas que é importante investir, dado que muito provavelmente só tens uma vida, pelo menos até agora ninguém provou o contrário, né? Onde é que tu queres investir o teu tempo? Que esse é que é de facto a limitação, né? Essa é a verdadeira limitação, é o tempo, é a finitude do tempo e onde é que tu vais dedicar esse tempo. Então se calhar quase devíamos celebrar menos os unicórnios, né? Celebramos muito os unicórnios e se calhar celebrar mais accomplishments de pessoas que estão felizes a fazer o que estão a fazer. Só que nós não conseguimos. Eu celebro muito o impacto, ou seja, aquilo que eu vejo que a pessoa, a empresa, a equipa, o produto, a visão está a trazer ao mundo, não é? Eu fico feliz que as pessoas estejam felizes, mas celebro mais uma pessoa que esteja feliz a fazer uma coisa que faça a diferença no mundo, uma pessoa que esteja feliz a surfar todos os dias, por si, sozinho numa ilha. Se calhar essa pessoa até pode estar tão feliz ou mais feliz que a outra, mas eu o impacto que deixa no mundo é completamente diferente, não é? Certo, mas se essa pessoa quer estar a surfar, pessoal, vão surfar, e se podem fazê-lo, façam. Provavelmente o que vai acontecer é que vão ficar 6 meses, 1 ano a surfar e depois vão dizer, não, vou fazer qualquer coisa. Sim, eu tenho 4 filhas, não é? E portanto é uma coisa que me preocupa, à medida que elas vão crescendo, como é que elas vão ser? Que entidades, que pessoas é que elas vão ser no mundo, não é? E eu tenho esse debate muitas vezes de expectativas que pomos nos nossos filhos, não é? Mas eu acho que, dado tudo aquilo que elas têm, há uma certa expectativa que eu acho que é importante tentar ter impacto no mundo. Tentar que o mundo esteja melhor quando saímos do que quando entramos. De alguma maneira, não é? Eu acho que isso é uma excelente ideia para nós terminarmos este Bitalk. O pessoal ter impacto, mas nós ainda temos que ter aqui um impacto na nossa frigideira. Como tu sabes, isto é um Bitalk e nós temos uma frigideira. Eu vou aqui abrir uma frigideira e pedir para tu escolheres um dos ingredientes. Qual é o fator X que uma empresa tem de ter para ser um unicórnio? Foste escolher uma boa. Acabámos de falar de unicórnios. É verdade, o fator X, eu acho, hoje em dia, acho que é ter a tese de como é que o mundo vai mudar e que essa tese seja grande o suficiente. Muito bem. É isso mesmo. Faz todo sentido, com base na conversa que nós tivemos. Estava mesmo à espera que dissesse isso. Acho que vamos desejar que seja mesmo unicórnio.
Vamos Obrigado. ter mais um unicórnio. Até porque isso vai- significa que estão no bom caminho Exatamente. Sim, e que sim. vão conseguir dar deixar uma marca no mundo, Uhum. Sim. que é o Epá, mais importante. e essa ideia Obrigado. que vocês têm na Babel, epá, eu acho extraordinário. Eu poder ir à China, eu já vivi na China e quando é para fazer traduções, epá, aquilo era uma loucura. Tentar dizer as palavras como eles ouvem e pá, sempre tive muita dificuldade com isso e usava muito tradutor, Google Translate e Baidu Translate, etc. Chineses, não é? Tradutores chineses. Ainda por Tradutores cima. chineses também, não, mas também do Google, como a VPN. Espero que o governo não esteja a ouvir isto. Epá, e essa ideia de eu poder chegar lá e falar com uma pessoa e ela perceber e ela falar e eu perceber, pá, acho isso espetacular. Portanto, espero bem que vocês Obrigado. cheguem lá e que esse futuro venha. Pessoal, obrigado por estarem desse lado mais uma vez. Já sabem, nós voltamos para a semana. Obrigado, Vasco, e até breve. Obrigado a eu. todos. Boa. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor.